Pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações. 10 de julho de 2019, sou Rio Fagundes e a Câmara dos Deputados retira a prisão em segunda instância do pacote anticrime. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperta o sininho das notificações e vamos lá. Prisão em segunda instância é retirada de pacote anticrime. O grupo de trabalho que analisa os projetos anticrime e anticorrupção na Câmara dos Deputados decidiu hoje, no caso ontem, retirar a prisão após julgamento em segunda instância do pacote enviado à Casa pelo governo federal. Por 7 votos a 6, parlamentares do grupo entenderam que o dispositivo deve ser tratado por meio de proposta de emenda à Constituição, PEC, e não por projeto de lei, como previa o pacote. Segundo a coordenadora do grupo de trabalho, deputada Margarete Coelho, os deputados não discutiram o mérito da prisão após julgamento em segunda instância, apenas a constitucionalidade da medida aqui, peraí, voltando aqui. O que a comissão fez é reconhecer que essa é uma matéria constitucional, inclusive que já há uma PEC tramitando aqui na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, apenas aguardando designação de relatoria. Então, se isso é matéria de PEC, é um tempo perdido nós estarmos discutindo aqui em projeto de lei, porque isso fatalmente será declarado inconstitucional. Nós estamos, na verdade, ganhando tempo, remetendo a matéria para tramitar numa PEC. O artigo da Constituição que se pretende modificar é o que define que ninguém será considerado culpado até o trânsito e julgado de sentença penal condenatória. Como ainda existe a possibilidade de recurso na justiça após condenação em segunda instância, é preciso definir que essa seria a sentença condenatória e as outras seriam cumpridas após a prisão do acusado. O relator da proposta, deputado Capitão Augusto, PL, avalia que a derrota pode impactar em outros pontos do seu parecer. Já começamos com uma grande derrota, não podemos negar isso aí. Nós acreditávamos que conseguiríamos, mesmo com as dificuldades, superar e positivar o que o Supremo Tribunal já decidiu por 4 vezes, que é a manutenção da prisão após a condenação em segunda instância. Isso aí, para nós, acaba impactando no pacote como um todo. Então vamos tentar agora salvar os pontos principais que serão votados nos próximos dias. O grupo de trabalho dos projetos anticrimes vão continuar discutindo novos itens do pacote anticrime, propostas que alteram o Código Penal e o Código de Processo Penal. Minha voz está indo embora. Está prevista a votação de itens considerados consensuais, como banco de dados para auxiliar as investigações, perda de bens dos condenados e perfil balístico de todas as armas em circulação no Brasil, entre outros. Bom, tá aqui a matéria, minha voz quase que não chega ao final aqui. Gente, é o seguinte, olha só, é complicado isso aqui, né? Você vê, é retirado do pacote anticrime. O que eu achei interessante é que a votação foi 7 a 6. Você pega os nomes que votaram a favor de retirar o pacote anticrime, você encontra deputados envolvidos em corrupção. E aí é onde eu vejo o grande problema, né, relacionado às votações dessa matéria. Na minha opinião, quem fizesse parte dessa comissão não poderia ter envolvimento com corrupção. Infelizmente, a coisa não é bem assim. Né? Foi uma votação apertada. Mas eles conseguiram tirar o pacote do pacote anticrime, né, a prisão em segunda instância. Claro que eles vão, eu sempre falo para vocês, com o Congresso do jeito que está, eles nunca vão votar nada a favor de combater o crime. A culpa é de quem? Nossa, porque fomos nós quem elegemos eles não chegaram lá sozinhos. Hoje, o brasileiro que for reclamar da violência e da impunidade tem que primeiro lembrar em quem votou e se o seu candidato tinha alguma capivara ou não.
se tinha alguma coisa na justiça a dever ou não, para depois fazer essa reclamação. Infelizmente, não é assim que, né, as pessoas votam hoje. Não procuram ter conhecimento de como anda, né, a parte processual dos seus candidatos. E acaba dando nisso. E aí ela foi retirada para ser enviada como PEC, como PEC. Infelizmente vai ser assim. Uma coisa que poderia ser aprovada agora vai entrar como uma PEC da projeto de emenda constitucional. Só o STF já aprovou isso aí 4 vezes. Eu fico me perguntando a burocracia que é no Brasil para se aplicar alguma coisa. Cara, 4 vezes o STF a favor. Fica esse vai, não vai, esse chove, não molha. O Brasil passa 2, 3, 4 e as coisas não andam. É 3, 4, 5 votações para uma única matéria. É incrível isso aqui no Brasil, né? As coisas podiam ser mais rápidas, mais plenas, mais celeres, né? Mas não, demora-se demais para se andar aqui no Brasil, qualquer coisa. E a gente fica triste porque, como, né, o capitão falou, é uma derrota para o governo. Se tem uma coisa que é chave no pacote anticrime é a prisão em segunda instância. Ela praticamente é um dos pilares, porque hoje o que faz o corrupto cometer crime é a certeza da impunidade. Então, se ele sabe que não vai preso na segunda instância, que ainda vai... Então, você imagina, gente, ó, o processo entre a investigação, entre a suspeita e a condenação em primeira instância, isso leva ano, mais de anos. Entre a primeira instância e a segunda instância, leva mais outro tanto. Nós temos aí o caso do Lula, que já fez 1 ano e não foi votado ainda, né? Quer dizer, perdão, gente. O Lula já... A questão do triplex, que foi no começo do ano. A gente já vai para mais de quantos meses? Acho que vai 5 meses depois da votação. 4, 5 meses, né? A coisa já podia ter ido para ser apreciada, mas não, tá lá ainda, rodando, esperando a boa vontade, o negócio não vai, vendo. Isso se ninguém pedir vistas no dia, né? Então, você vê a demora que é para uma coisa andar, resolver, né? 1 ano depois foi que o primeiro processo do Lula foi para o STJ, que é considerada a terceira instância. Então, demora-se muito as coisas. Então, você imagine, o cara tá lá, né? E olha porque a questão do Lula tá bem visível. Se não fosse, isso estaria ainda, ó, enroscado. Então, o cara passa 2, 3 anos só vivendo de recurso, morosidade, demora de tudo. Aí o cara não é preso na segunda instância. Então o cara tem a primeira instância, tem a segunda. Aí vai, entre uma e outra, tem os recursos. Depois, entre a segunda instância e a terceira, que é onde provavelmente ele seria condenado, e aí sim seria preso, aí se teria outro tempo. Então, quer dizer, quando provavelmente o cara viesse a ser julgado na terceira instância para ser condenado, né, provavelmente o crime haveria sido prescrito igual ia acontecendo com o Paulo Preto, né, com a ajudinha do Gilmar Mendes, por ocasião do momento, né? Que o Gilmar tentou dar um empurrãozinho ainda, né? Mas o crime faltava poucos dias, vocês lembram? Faltavam poucos dias, né? Para prescrever. Azar dele que a justiça foi mais rápida. Mas tá aí, gente. Infelizmente, esse é um ponto desfavorável. Mas vai como PEC, vai. Mas podia já ir agora resolver esse problema. Tem que acabar com esse negócio de... Sabe, é complicado. O nosso Congresso, para criar leis contra o crime, é muito difícil. Muito difícil mesmo. Isso precisa uma reformulação geral da parte dos eleitores e colocar pessoas que não têm envolvimento com o crime. Aí sim a gente pode ser que consiga acelerar os projetos relacionados a crimes e a corrupção. Canal Brasil Notícias, trazendo informação até você.